bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars, aqui no Experimento 237. Sabe quando você pega um livro pra ler e você não leva a menor fé e você vai convencida de que ele não vai ser bom até o último segundo e no último segundo ele puxa um plot twist que revira seu mundo de cabeça pra baixo e você se pega chorando de emoção? Não? Isso foi o que me aconteceu com The Force Collector, escrito por Kevin Shinick. The Force Collector foi um livro publicado como parte do The Journey to the Rise of Skywalker, aqueles livros lançados antes do episódio 9, meio que para servir de contexto para sua apreciação do filme, esse tipo de coisa que a Disney tem feito para todos os filmes da saga e para os dois standalone, Rogue One e Solo. E ele conta uma história que se passa um pouco antes do episódio 7, em torno de um jovem adolescente chamado Car, que tem o poder de psicometria. Psicometria, eu espero que esse seja o nome em português, eu não tenho certeza. Eu não sei o nome dessas coisas esquisitas em português, então se eu tiver dito errado ou escrito errado ou qualquer coisa do gênero, pelo amor de Deus, me corrijam com carinho. Psicometria é o nome dado pro poder na força que a gente viu a Rey meio que usar no episódio 7, quando ela encosta no sabre de luz Legacy, que já foi do Anakin, foi do Luke, foi dela e agora tá enterrado em Tatooine, porque eu odeio areia. Que aí ela tem uma visão na força e ela vê o templo do Luke queimado, ela vê os Knights of Ren, ela se vê sendo abandonada pelos pais dela que venderam ela pra proteger ela. Eu nunca vou aceitar esse motivo, eu prefiro muito mais o motivo de que porque eles eram viciados e não sabiam fazer nada decente na vida, mas enfim, a gente convive com isso. E é um poder que a gente já viu em outras histórias. O Quinlan Vos, que era um Jedi da época das prequels ainda, tinha esse poder. Então o Car, que tem esse poder, que pra ele é uma coisa muito assustadora, porque acontece do nada, ele encosta nas coisas, ele tem visões, e essas visões às vezes são arrebatadoras, dá tipo uma mega enxaqueca, o menino fica passando mal, às vezes até desmaia. Ele sai em busca de explorar esse poder e tentar entender um pouco mais sobre ele. Ele descobre algumas coisas meio assustadoras sobre si mesmo, só que, enfim, são bem legais. E, no final das contas, ele descobre que ele é muito mais do que ele achava que ele era, mas, ao mesmo tempo, que ele é só mais uma pessoa em uma galáxia muito, muito distante. Uma das coisas que eu mais gostei dessa história é que ela é, assim, em essência, uma história sobre uma avó e um neto, né? O grande apoio do Car é a sua avó, que apoia muito que ele explore a força, que ele entenda a história do Jedi. É importante lembrar que no período da trilogia sequel, a gente tem aí um intervalo de 49 anos desde a Ordem 66, e mesmo quando os Jedi caíram, a gente sabe que no período que eles estiveram mais no auge, eles eram em torno de 10 mil pessoas, para uma galáxia inteira. E os Jedi não eram necessariamente tão atuantes nos planetas mais distantes. Então, a maioria das pessoas só tinha ouvido falar de histórias dos Jedi, nunca tinham visto um Jedi ao vivo e a cores. Hello there. Então é natural que aos poucos elas deixem de acreditar naquilo. Mas a avó do Car acreditava profundamente nas histórias dos Jedi e ela tem um motivo particular para isso, que a gente descobre ao longo do livro. Do filme não, do livro. Mas ela tem um motivo particular para isso, que a gente descobre ao longo do livro, é uma das descobertas mais gostosinhas do livro. Mas o livro tem duas coisas que são relativamente negativas, assim, que podem ser ditas sobre ele. Primeiro, a escrita dele não é muito sofisticada. Mas tudo bem também, porque ele é um livro para o público infanto-juvenil, ali naquele intervalo entre os 12 e 18 anos. Então, pode ser que uma escrita um pouco mais sofisticada não atraísse tanto esse público, embora, claro, tem leitores de 12 a 18 anos que leem, sei lá, Machado de Assis, ou Jane Eyre, ou whatever, mas essas pessoas são pessoas especiais, assim, o comum de 12 a 18 anos é ler, sei lá, Hunger Games, Twilight e essas porcarias. I volunteer as tribute. Que são válidas dentro daquele contexto etário. Então, a escrita não é particularmente, assim, sofisticada, mas também porque não precisa ser.
Mas uma coisa que às vezes me deu uns certos de suspensão da descrença, assim, no livro, foi que o Carr acaba encontrando com objetos e interagindo com objetos que lhe permitem basicamente assistir a saga Skywalker de camarote. E assim, por mais maneiro que isso seja, é meio difícil de aceitar que uma pessoa consiga viajar a galáxia meio aleatoriamente, porque ele não tinha um plano, assim, ele não tinha um mapa do tesouro dos Skywalker, e encontre com todas as coisas que ele encontrou que lhe permitem ver a saga Skywalker de camarote. Então isso deu uma atrapalhada na minha suspensão de descrença, mas o final do livro, e eu não vou dizer exatamente o que é o final do livro, mas o final do livro teve uma pegada muito legal. Assim, a última frase do livro encheu os meus olhos de lágrima e eu não conseguia nem raciocinar o suficiente para dizer pro meu marido porque que eu estava tão emocionada com o livro. Então, vale a pena a leitura. Infelizmente, ele não foi publicado ainda aqui no Brasil. Acho que a gente pode fazer assim, um movimento de revolta para ver se as editoras trazem os livros aqui para o Brasil, porque está realmente complicado. Mas foi uma coisa tão bacana que eu, inclusive, mandei uma mensagem no Twitter pro Matt Martin, que é um dos membros do Story Group, e que é um docinho, assim, ele responde muito a galera com dúvidas, e ele, pra me deixar nervosa, só curtiu o meu tweet e não respondeu. E eu vou matar esse homem. Mas tudo bem, assim, eu criei o meu headcanon em relação a essa frase. E se você leu o livro ou se você estiver muito curioso, comenta aqui embaixo que eu digo qual foi a frase e qual é o meu headcanon, mas eu não vou fazer isso no vídeo para não estragar a experiência de ninguém, porque é a última frase do livro, então, assim, não dá. E eu queria saber de vocês, assim, vocês gostariam de ter o poder de psicometria, de encostar no objeto e saber a história dele, ver a história dele, ou se você teria medo disso? E se você já teve, sei lá, essa experiência de buscar o seu legado a partir de conversas com a sua avó. A minha avó, por exemplo, quando eu comecei a fazer aula de flamenco, sim, a dança flamenca espanhola, eu fiz 2 anos ou 3 de aula de flamenco. E aí, do nada, minha avó me contou que a gente, na verdade, tem também sangue cigano. Eu fiquei, o quê? Então, assim, essas experiências de descobrir um pouco mais sobre o seu legado a partir da conversa com as pessoas mais velhas são coisas super legais e eu achei muito fofo que esse livro traga isso. E assim, eu tenho relacionamentos excelentes com todos os meus avós. Eu, infelizmente, já perdi 2 dos meus avós, a minha avó materna e o meu avô paterno, mas sempre tive excelentes relacionamentos com eles e eu gosto de ouvir as histórias deles. Então, Force Collector teve esse elemento nostálgico e de carinho pra mim, que foi muito bacana. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar com um amigo. Sugira um tema de vídeo também, afinal de contas a gente já tá na segunda metade dos nossos 31 dias de Star Wars e em junho a gente já não vai mais estar falando de Star Wars, a gente vai ter que trocar de cenário um pouquinho. Então aproveite essa oportunidade para propor um tema. Se você tem uma série que é a sua série favorita, ou um filme que você ame demais, ou até um livro que você acha que as outras pessoas deviam conhecer, não deixe de deixar aqui nos comentários ou de me mandar uma mensagem em uma das redes sociais do Experimento. Lembrando que a gente está no Instagram, Twitter e no Facebook, além daqui do YouTube. E quem sabe eu não faço um vídeo 100% dedicado para você. Até a próxima e que a força esteja com você.